Oi, pessoal, boa tarde, pessoal do sexto e do sétimo ano. Essa aula de agora é aula de horticultura ou técnicas agrícolas, tá bom? Lembrando, tem gente que fala técnicas agrícolas e tem gente que fala horticultura, tá bom? Por isso que às vezes vocês me vêm falando uma coisa ou me vêm falando outra. Eu sempre vou estar repetindo isso, porque pode ser que alguém esqueça, ou pode ser que alguém não tenha assistido o vídeo que eu conversei sobre isso. É por isso que eu acabo repetindo algumas coisas. Então, na aula passada eu passei para vocês um momento de leitura e escrita. Vocês tinham, né, para poder escrever, tem que acabar lendo, né? Então aí vocês tinham que escrever aquela parte da apresentação de um livro, né, que eu coloquei lá. A gente vai trabalhar agora com esse livro, tá bom? Ele é um livro muito legal. Eu tô com ele aqui agora, mas eu já tenho o arquivo desse livro. E aí eu vou tentar, a partir de agora, eu vou tentar ver se dá certo a gente trabalhar com o Google Sala de Aula, igual como os outros professores já trabalham com vocês, para estar deixando alguns exercícios lá. E aí, para não ocupar o celular de vocês, a coordenadora Bianca me disse que o livro dá para mim estar colocando lá também. Então, eu vou tentar colocar lá o livro online para vocês, quando quiserem ver por lá, tá bom, gente? Mas eu tô com um livro aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. O livro é esse aqui, ó. De onde vem nossa comida, tá bom? Esse é um livro do Caderno de Educação em Agroecologia. E ele vai falar várias coisas legais que vocês meio que já sabem, porque vocês anotaram. Olha só, eu vou estar folheando aqui para vocês irem dando uma olhada como é o livro, ó. Ele é um livro, ó. O que é que tem nessa imagem? Ó, como o livro é a capa dele. Várias frutas, né? Folhosas. Ó, como ele é bonito, colorido. E o tema de onde vem nossa comida. Esse tema de onde vem nossa comida, o início dele, não sei se vocês repararam, mas ele envolve aqueles termos que eu pedi para vocês pesquisarem. Vai falar sobre tudo isso, vai falar um pouco da história, vai falar por que a gente come o que come hoje em dia. Então, ele vai conversar um pouco sobre isso. Para a gente comer, não tem que plantar primeiro, não é verdade? Se a gente come alguma coisa, é porque alguém plantou alguma coisa. Mesmo que você coma um pedaço de carne, aquela carne ali, por exemplo, não era uma carne de boi, um exemplo. E aí aquele boi comia o que antes? Ele comia planta. Então alguém teve que criar um boi, teve que dar água, comida para depois poder matar o boi, né? E aí tem gente que é vegetariano, né, ou vegano, não come animais e tem gente que come. A grande maioria acaba comendo também, tá certo? E mais para comer, a gente sabe que isso aconteceu. Esse boi teve que comer alguma coisa. Ele comeu o quê? Planta, tá bom? E aí, por exemplo, mas eu não como nem frutas nem verduras. Não gosto. Faz de conta que tem alguém que não gosta. Ah, você gosta de quê? Gosta de macarrão. E quem é que para produzir esse macarrão? Primeiro teve que fazer o quê? Primeiro teve que plantar o trigo para poder fazer a farinha, faz a farinha de trigo, para depois misturar um monte de ingredientes para poder chegar no macarrão na sua mesa. Então, assim, sempre tem alguma procedência. Agora, a gente vai ver também que é diferente um determinado alimento que vem direto da natureza e um alimento que ele é totalmente processado, industrializado, passou por uma indústria, foi adicionado um monte de coisa até chegar na nossa mesa, tá bom? Então, existem algumas diferenças até chegar na gente. Aí vem, ó, essa parte do livro bem verdinha, ó, com o tema do livro, ó, de onde vem nossa comida. Estou folheando aqui para mostrar para vocês. Tem essa outra parte do livro, onde tem todos os dados aqui do livro. Qual é a editora que produziu, que imprimiu. Aí vem a parte do sumário. Ó, eu vou levantar aqui, porque eu quero mostrar direitinho para vocês, tá? Ó, primeiro assim, e aí vem essa parte aqui, ó, do sumário. Ó, o que é o sumário? O sumário, isso é em todos os livros, e gente? Tem essa parte do sumário. O que é o sumário? É aquela parte do livro onde está escrito todos os temas que tem dentro do livro, com as páginas. Então, se eu quero procurar aqui, vamos supor,
Pronto, aqui, ó. Vamos supor que eu li o livro todinho. E aí chegou aqui nesse tópico, ó. Deixa eu tentar colocar de uma forma que a luz não atrapalhe. Acho que a luz tá dando uma vazada aí. Ó. Aqui, ó. Tá escrito assim: a importância das sementes. Tá bom? Aí vamos supor que eu li o livro todinho e tal, e aí, eu queria procurar lá naquele livro aquela parte que fala das sementes. Então, ao invés de eu ficar folheando, procurando essa página, eu venho no sumário, no início do livro, e procuro esse tema. Aí eu acho, ó, a importância das sementes. Já achei a página. Qual é a página? 51. Então, ao invés de eu ficar folheando, perdendo tempo, eu vou direto aqui, ó, vou procurar a página 51 e já achei, ó, a importância das sementes. Então, é para isso que serve o sumário. Então, esse livro tem essa parte do sumário. Por que eu coloquei no WhatsApp? Para vocês verem como era a capa do livro, como era dentro, o sumário. O sumário tem todos os temas que a gente vai trabalhar. Aí, para quem tivesse essa curiosidade, por isso que eu coloquei. Mas o que eu queria mesmo era que vocês copiassem essa parte aqui, ó. Que era a apresentação. Gente, eu tô tentando aqui descobrir como eu faço para... Olha a parte aqui da apresentação. Então, vocês têm tudo isso copiado no caderno. Aí, o que é que eu vou pedir? Já que vocês copiaram essa parte no caderno, eu quero que vocês abram o caderno agora, certo? E coloquem aí nessa anotação. Porque eu vou ler, explicar para vocês, e você vai estar com o caderno aberto acompanhando. Você não vai estar voando, né? Ah, meu Deus, estou sem o livro na mão, vai ficar ruim de acompanhar. Não, tá aí no seu caderno, tá bom? E eu vou tentar achar aqui uma posição contrária à luz para poder melhorar a visão de vocês. Se quiser dar um pause no vídeo, dar uma paradinha no vídeo para pegar o caderno e abrir, pode fazer isso. Se já tiver com o caderno aí perto, eu tô dando esse tempinho para você poder abrir o caderno, tá bom? Para eu não ter que pausar meu vídeo também. Aí você pode pausar aí, se quiser. Vamos lá. A apresentação, ou seja, a apresentação do livro, para a gente ver mais ou menos quais são os temas que a gente vai estar conversando no livro, tá bom? Vamos acompanhar aí. Olha o que que tem. Você sabe de onde vêm os alimentos que são servidos nas casas, nas escolas, nas creches? De onde vêm os alimentos que compramos em nossa rua, no nosso bairro, na nossa comunidade? Então, tá falando aí de comprar roupa? Comprar sapato? Ainda não, né? Tá falando de comprar comida. De onde será que vem essa comida? Tá bom? Tem muita coisa que eu sei que vocês não compram, que eu sei que vocês têm em casa, que tem no seu quintal, na sua roça, tá certo? Mas, por exemplo, quando alguém sai de casa para ir na feira, dia de sábado, que tem a feira aqui em Boninal, tá certo? Então, alguns de vocês podem até sair para poder vir vender, né? Isso daí. Mas às vezes vem vender e acaba comprando também outras coisas. Porque tem algumas pessoas que não produzem tudo, né? Que vai comer. Então, às vezes tem que vir na rua, tem que ir no mercado. Às vezes vai no mercado para comprar arroz, porque não plantou arroz, plantou só feijão, não é verdade? Às vezes tem gente que plantou feijão, veio comprar o arroz, só que aí não tem alface, não tem rúcula, não tem coentro. Aí acaba tem alguém numa barraquinha do lado que tá ali, ó, com tudo isso, aí acaba comprando na mão dessa pessoa, tá bom? Às vezes não tem cenoura. Ah, não, eu tenho tudo em casa, mas tá faltando cenoura. Aí compra na mão de outra pessoa, entendeu? Então ele tá perguntando isso aí. Será que todo mundo sabe? Será que a gente sabe de onde é que vem essa comida? Ou então você sabe de onde é que vem a comida da sua casa? E quando a gente está tendo aula na escola, presencial? Sem ser com a pandemia, né? Que tá todo mundo em casa. Mas quando a gente tem aula na escola, aquela merenda que chega lá na escola, veio da onde? De onde é que veio esse alimento? De onde é que veio o leite que fez uma vitamina na escola? De onde é que veio as verduras que fez uma sopa na escola? Certo? E lógico que esse é um livro que não está sendo feito só para o Lagoão, né? Está sendo feito para várias pessoas de vários lugares. Então, por isso que ele pergunta também. Tem gente que não tem acesso à roça, que mora numa grande cidade, passa o tempo inteiro na cidade. E aí tem que fazer essa pergunta também. Ah, de onde é que vem aquelas frutas e verduras que eu como?
que eu comprei no mercado. Que tem gente que compra fruta e verdura só no mercado. Que não tem acesso a uma feira, que não dá tempo nem ir numa feira para poder comprar. Então, de onde é que veio? Então, é importante refletir um pouco sobre isso, tá certo? Aí, continuando a leitura aí, continua onde você anotou. Nesse caderno, vamos voltar um pouco no tempo para entender as mudanças que ocorreram na produção de alimentos e que impactos trouxeram sobre a vida. Será que a roça, do jeito que é feita hoje, é a mesma coisa que os bisavós de vocês ou os meus bisavós, tataravós? Será que é plantado do mesmo jeito que plantava antigamente? Será que o pai e a mãe da gente que planta, ou o tio, a tia que planta, ou outra pessoa que não seja parente da gente que planta, será que eles plantam do mesmo jeito sempre que plantava antigamente? Então, essa produção de alimento, de comida, é feita do mesmo jeito desde que o mundo é mundo? Será? Então, esse livro aqui está dizendo o quê? Que vai voltar um pouco no tempo, vai voltar um pouco aí na história para poder saber como é que isso acontece, tá certo? Aí, vamos lá. Terceiro parágrafo. Vamos entender como e por que os alimentos podem produzir saúde ou doença. Podem ajudar no desenvolvimento saudável ou causar problemas. O que é que ele está dizendo? Tem comida que pode causar doença. Tem comida que pode fazer mal. Então, que tipo de comida é essa? Que comida é essa que a gente come e pode fazer mal pra gente? E que comida é essa que a gente come e pode fazer bem pra gente? Então, a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Desde o plantio até chegar na nossa mesa pra gente comer. Olha só, o próximo parágrafo. Para isso, vamos conhecer um pouco da história da produção de alimentos, Geralmente se fala das grandes plantações de um só tipo de produto, conhecidas como monoculturas. Vocês fizeram uma pesquisa do que era monocultivo e policultivo, tá certo? Aí ele fala assim, que geralmente quando se fala de plantação, só fala de monocultura. Aí ele colocou alguns exemplos: cana-de-açúcar, café, algodão, milho, entre outras. Mas é importante conhecermos o outro lado dessa história, a agroecologia. Vocês já anotaram no caderno de vocês mais ou menos sobre o que é agroecologia. Mas vamos ver o que é agroecologia segundo esse livro, o que o autor fala? Vamos dar uma olhada aqui. A agroecologia é uma forma de produzir diferentes alimentos. Então, a agroecologia vai produzir uma coisa só? Não. A agroecologia vai produzir diferentes alimentos, vários alimentos diferentes, de modo saudável e sem destruir a natureza. Olha a preocupação. Então, é um alimento envenenado, porque vocês também pesquisaram o que era agrotóxico. Não. A agroecologia é sem veneno. É destruindo a natureza? Não, não é destruindo a natureza. Voltando à leitura. É disso que queremos tratar neste caderno, de uma agricultura que preserve a vida. Então, ele acabou de te mostrar o que você vai estudar no caderno. É por isso que se chama apresentação. É uma apresentação do livro, tá bom? Ele chama de caderno, mas é um livro, tá bom? Então, ele acabou de te informar. A gente já sabe agora do que é que se trata essa leitura. O que é que vai tratar essa leitura? Então, vai falar de modo de produção de alimentos, se é o mesmo de antigamente, ou se mudou alguma coisa, quando é que mudou, por que mudou. Então, a gente vai estudar isso. E aí a gente vai estudar sobre a questão do alimento saudável e do alimento que não é saudável, de onde é que vem, como é produzido, tá bom? E a gente vai falar da agroecologia, que agora a gente já tá vendo de novo, né? Que a agroecologia respeita a cultura do local, respeita a natureza e planta diferentes alimentos. Mas vamos voltar para aquele termo lá? Monoculturas. Lembra que eu pedi para vocês pesquisarem? Foi para vocês já saberem isso daí.
Diferença de monocultura e policultura. Gente, quando fala mono, você lembra de um. Mono significa um, tá bom? Poli significa vários, tá certo? Mono, um. Poli, vários. O que é cultura, cultivo? É aquilo que vai ser plantado. Então, se eu chegar no meu terreno, eu tô com um terreno ali, aí eu digo, eu vou plantar aqui só tomate. É uma monocultura ou uma policultura? É uma monocultura, porque é só tomate. Mono, tá bom? Então, eu vou desmatar tudo e vou plantar uma coisa só. Agora, se eu chego e digo assim, eu vou aproveitar esse terreno e eu tô querendo plantar tomate, cebola, pimentão, batatinha, coentro, alface, milho, ó, já citei 7 coisas. É uma monocultura ou é uma policultura? Policultura, eu vou plantar várias coisas. Pelo que a gente viu aqui agora, a agroecologia vai plantar uma coisa só ou vai plantar várias coisas? Vai plantar várias coisas, tá certo? Então, a agroecologia, ela sempre vai estar em busca de preservar o policultivo, a policultura, que é plantar várias coisas, tá certo? O que o caderno quis dizer é que, em geral, quando se fala de plantação, só se lembra da monocultura. Então, a monocultura de cana-de-açúcar, aquele terreno gigante, cheio de cana. Uma monocultura de milho, aquele terreno gigante só com milho. Tá certo? Então, a agroecologia é o contrário disso daí. E tudo isso vai ser tratado aqui no caderno. Tá bom? Nesse caderno de educação em agroecologia. Ó, como é bonitinho. Não é legal esse livro? Aí, deixa eu ver como é que tá a nossa aula. Nossa aula já está em 17 minutos, já tá ficando grande. Olha só, quando vira folha, tem assim, ó. O que comemos nos traz saúde. Então, quer dizer o quê? Que uma das formas de se ter saúde é se alimentar direitinho. Beleza, gente? Isso a gente sempre vê na televisão, sempre conversa, não é? Vamos lá. Olha o que tem aqui essa página. Essa página eu vou disponibilizar para vocês a foto, tá bom? Olha só. Nessa página, eu tenho, ó, com uma imagem. Tá vendo que é uma imagem, um desenho aqui, ó, como se fosse uma pessoa, tá certo? E aqui dentro dela os alimentos, tá vendo? Esses alimentos têm cara de alimento ruim ou alimento bom? Tem cara de alimento bom, né? Agora vamos olhar aqui do lado, ó. Esses termos aqui que a gente vai conversar. A gente vai falar de alimentação, né? Vai falar sobre respirar, vai falar sobre a água e vai falar sobre comida, ó. A gente vai falar sobre isso. Beleza, gente? Olha só. Tem aqui dizendo assim, ó. Vou tentar aproximar para vocês verem. Deixa eu ver se dá para ver, ó. Você já deve ter, ó, aqui, ó. Você já deve ter ouvido o seguinte ditado popular. Que ditado popular? Esse aqui, ó. Temos que comer para viver e não viver para comer. Vocês já ouviram falar nisso? Eu já tinha ouvido falar também. Ó, temos que comer, ó, temos que comer para viver e não viver para comer. Ó, é um ditado popular. E aí ele vai falar mais ou menos sobre isso. Aí ele coloca aqui, ó. Pois é. Ó. Olha só. Se o assunto é alimentação, temos que pensar muito sobre isso. Afinal, a alimentação é fundamental para podermos viver. Gente, dá para ficar sem comer? Dá para viver sem comer o resto da vida? Não. A gente precisa comer para o nosso corpo ter energia e a gente viver, tá certo? Aí vamos lá. Aí tá dizendo aqui, mas é necessário entendermos que
Para viver bem e com saúde, muitos são os fatores a serem levados em conta. Então, não é fácil, né? Viver com saúde. Como é que eu quero viver? Eu quero viver, eu preciso ter saúde, né? Para estar viva. E aí, quais são os fatores, né? Aí fala assim, os fatores para se viver. Precisamos respirar, E aí tá dizendo assim, e se o ar for puro, com certeza fará bem à nossa saúde. Você vai estar respirando no meio de um monte de fumaça? Você vai estar respirando no meio de um monte de poluição? Então, você vai ter saúde respirando as queimadas, ou respirando aquele escapamento de carro, saindo aquele negócio. Você vai ficar no fundo do carro fazendo que cheiro bom, você vai ficar fazendo isso? Você pode até fazer, mas viver assim você não consegue. Em menos de 24 horas você já vai estar passando mal, vai precisar ir para o hospital. Então a gente precisa de ar puro para conseguir viver. Precisamos de... Qual foi o outro fator? Água. Quem é que consegue viver sem água? E olha que eu nem tô falando água para limpar nossa casa, para a gente tomar banho, para lavar nossa roupa, para cozinhar nossos alimentos. Eu nem tô falando dessa água, eu tô falando água de beber mesmo. Alguém consegue ficar sem beber água? Não consegue ficar. Desculpa o latido, viu, gente? É meu cachorro lá na frente, latindo. Aí vamos lá. Então a gente precisa de água. Vamos lá. Olha só. E até quando estamos sendo gestados, ficamos protegidos numa bolsa cheia de água. Gestado, o que é isso? Lembra de gestante. Quem está gestante é quem? Quem está grávida. Todo mundo aqui, todo mundo já teve dentro da barriga de alguma mulher, tá certo? Que no caso é a nossa mãe. Às vezes a gente mora com a mãe, às vezes não, por vários motivos. Mas a gente, para estar aqui vivo hoje, a gente precisou em algum momento estar dentro da barriga de uma mulher. E dentro dessa barriga estava cheio de líquido, então já começa daí. A presença da água é importante, porque o bebê fica protegido dentro daquela água. O nome daquela água é chamado de líquido amniótico. Não precisa decorar esse nome, tá certo? Vocês vão estudar isso lá quando vocês estudarem reprodução no 8º ano, tá bom? Olha só. E 90% do nosso corpo é constituído de água na formação, né? Enquanto a gente é bebezinho. Durante a gestação, que você já sabe que é durante a gravidez, somos alimentados através do sangue materno, que nos nutre, nutre vem de nutrientes, a nossa comida quando a gente é bebezinho, dentro da barriga. A gente é nutrido através do sangue materno pelo cordão umbilical. Então, tem um cordão que sai da placenta até o bebezinho, e isso é produzido dentro do útero lá. E tudo que a mãe vai comendo vai sendo transformado e enviado os nutrientes ali para o bebê, tá certo? Sangue e leite são em maior... Quando nascemos, nosso primeiro alimento por vários meses é o leite materno. Não dá de mamar, gente, quando nasce? Então, olha só. Sangue e leite são, em maior medida, constituídos por água. Por que está dizendo isso? Porque através do sangue da mulher, quando ela está grávida, é que esses nutrientes vão passando para o bebê, tá certo? Então, o sangue, não é líquido, o sangue? Não é uma coisa líquida ou é uma coisa sólida? Não, é uma coisa líquida. Então, o sangue é bastante constituído de água. Quando o bebê nasce, que a mulher vai dar de mamar, aquele leite ali, a maior constituição dele é o quê? Água. Então, qual é a moral da história? Que a gente já começa a vida precisando de muita água para a gente conseguir viver. Tá certo? Desde quando a gente está sendo formado. Vamos ver como finaliza aqui. E mais, cerca de 60% do nosso corpo tem livros que falam até 70% também é dito. Será composto de água, que pode vir tanto da água que bebemos quanto dos alimentos que consumimos. O que é que está dizendo aí? Nosso corpo, a gente está vendo aqui sólido, né? Mas a gente é cheio de água. As nossas células que formam a gente são cheias de água. Então, alguns livros falam 60%, alguns livros falam 70%
do nosso corpo é constituído de água, tá certo? Então, dentro das nossas células tem muita água. Como é que a gente adquire essa água? Bebendo água, ó, tomando água. E também quando a gente come, os alimentos são cheios de água também, tá certo? A gente cozinha um alimento na água, quando a gente já comeu feijão, mesmo que não seja de caldo, aquele feijão ali não tá molhadinho, tem água ali dentro também, tá certo? Você vai chupar uma melancia, vai comer uma banana, tudo isso tem água, tá certo? Então a gente repõe essa água no nosso corpo. Então a gente precisa tá comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa que não presta? A gente precisa de água de forma saudável, tanto vindo dos alimentos quanto vindo, né, da própria água pura ali, a gente bebendo aquela água. Entenderam mais ou menos? A gente precisa de água potável, uma água limpa. Se a água que vem para o meu corpo não vem só da água, do galão de água que eu bebo, vem ou do filtro ou o que for, vem também dos alimentos, então eu estou ingerindo água através da comida. Então, essa água que está na comida é saudável? É a pergunta que vem. Que vem assim, que a gente tem que refletir. Aí, olha aqui, ó. Quando? Ó, eu tô fazendo assim pra vocês como se vocês estivessem enxergando, né? Na verdade, vocês vão enxergar só se eu fizer assim. Eu tô lendo isso aqui, tá bom? Quando ar e água estão limpos, que é o que a gente está conversando, e sem venenos, melhor para a nossa saúde. Eu achei que eu tinha me perdido aqui, mas não me perdi não, ó. Melhor para a nossa saúde. Beleza? E nós precisamos de agora comida, vai falar de comida, só que eu não vou falar de comida agora, porque a comida vai ser aqui do lado, ó. Vai falar de comida aqui do lado, e aí o vídeo vai ficar muito longo, e eu lendo e explicando só assim fica ruim, tá certo? Aí vai ficar muito chato para vocês. Então, depois eu falo de comida. Mas o que é que a gente entendeu aqui agora? Que nós precisamos de um ar puro, precisamos de água. Essa água vai vir, né, pra gente beber e vai vir dentro do alimento também. E a gente também precisa comer. Todas essas coisas são necessárias para a gente continuar vivo. Quer dizer o quê? Que se faltar comida, se faltar água, se faltar ar, a gente não tem como sobreviver. Tá certo? Então, essa é a moral da história. Tá bom? E aí a gente vai falar de comida na nossa próxima aula, beleza? Então a gente vai estar falando e semana que vem a gente finaliza essa parte, tá bom? Essa primeira parte aí de horticultura. Beleza, gente? Eu vou disponibilizar o PDF do livro para vocês. Eu vou dar um tempo antes dessa aula aqui, eu vou dar um tempo para vocês lerem, para quando eu estiver passando esse vídeo para vocês, isso eu já li, a professora passou, eu já li, então ela só está explicando. Então fica mais fácil e não fica tão chato para vocês assistirem o vídeo, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa tarde.